uma vez chegamos até vocês com o estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 19 de Provérbios. O texto desse capítulo vem falar sobre a necessidade de aprender sempre, exortações para não seguir o caminho do escarnecedor. Também nos mostra a importância de perdoar, de ignorar as ofensas. É uma glória para uma pessoa sensata, o perdão. Ele dignifica quem concede, ele faz renascer quem o recebe, ele estanca atitudes vingativas e põe fim a muitas tristezas. Quanto é importante o perdão. Também ele vem nos mostrando sobre a correção dos filhos na idade certa, né? Enquanto ele ainda tem idade para aprender, enquanto ele ainda aceita a correção, aceita mudar de atitude. E fala ainda sobre a pessoa que maltrata pai e mãe. E o texto vem dizer, a palavra de Deus nos ensina então, que quem maltrata pai e mãe não presta. Não, mãe e pai merece cuidado e atenção. Irmãos, aqui no versículo 1, 2 e 3 nos fala assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o Senhor. Bom, capítulo 19 aqui, nós temos aqui uma das maiores prioridades de Salomão, de ensinar a sabedoria por comparação, né? E aqui nós vemos que o melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Melhor é o pobre que anda, né, segundo o coração de Deus, que serve ao Senhor, mas anda com honestidade. Mas como ensinar isso para os jovens? Que os jovens têm que viver uma vida sincera, uma vida de honestidade, uma vida, né, que ao invés do crescimento do crescimento profissional ou financeiro, ele tem que ser honesto. É honestidade acima de tudo, né? Honestidade acima de tudo. Acima até das riquezas. Até das riquezas, porque ele tem que viver assim. Nas suas negociações, ele tem que ser honesto. Eles são mais importantes do que o próprio, né, crescimento financeiro, a pessoa ser honesta. Ela só fazer as coisas debaixo, né, da sua ética, daquilo que ela tem, daquilo que ela aprendeu. Provérbios 13, 7 nos fala assim: uns se dizem ricos sem nada terem, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Então, há aqueles que, aos olhos do mundo, que parece que não tem nada, mas aos olhos de Deus eles têm tudo. Por quê? Porque eles têm o conhecimento. O que vale a pena não é, né, viver uma vida aí de fortuna, mas o seu fim é longe de Deus. E aqui no livro de Provérbios, ele nos ensina a viver uma vida de santidade, acima de qualquer ambição profissional, acima de qualquer coisa. Eu devo ser honesto, eu devo viver uma vida que agrade a Deus. A ética existe para quê? Para nos auxiliar com o nosso caráter, que devemos ser íntegros, pessoas íntegras, que não vai mudar a sua posição. Como é triste quando a gente coloca alguém, né, na política, pessoas queridas de dentro, muitas vezes da igreja, aquela pessoa que aos nossos olhos parecia ser uma pessoa íntegra, confiável, e quando você joga ela lá no meio, ela desvia. Ela acaba fazendo aquilo que não convém, aquilo que a Bíblia não ensina. Então ela foge toda essa ética que ela aprende aqui na Bíblia, de viver uma vida santa,
de viver a honestidade, seja em qualquer situação. E é interessante, ser cauteloso, né? Cautela. O jovem precisa aprender isso, ser cauteloso, desviar-se do mal. Isso. Do versículo 1 ao 7, nos mostra a melhor integridade, é melhor a integridade do que a tolice. Melhor integridade do que a tolice. Nós temos muito mais a ganhar como somos íntegros. Do 8 ao 14 nos fala das angústias, né, domésticas. Do 9 ao 29 fala verdades de sabedoria. E falando aqui no versículo 1, a integridade é melhor do que qualquer riqueza. Riqueza. Eu sou íntegro. Eu tenho, né, a minha base. Eu tenho a minha formação. Eu tenho uma formação ética. Então a gente tem que ser íntegro em tudo. E isso é algo que nós temos que passar dentro de casa, temos que passar para aqueles que estão ao nosso redor. Isso, nas pequenas coisas. Temos que ser íntegros. O versículo 2, ele nos fala assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Não é bom proceder sem refletir. Outra tradução, sem refletir. E peca quem é precipitado. Assim, tanto a pessoa, né, é ignorância, que são condenados por provérbios. A pressa é inimiga da perfeição. Então, a pressa não deixa você raciocinar. Né? Então, não é bom proceder sem antes pensar, refletir, analisar, sabe, botar os pingos no i, ver os mínimos detalhes. Será que é isso mesmo? Porque quem é precipitado acaba pecando. Sejamos cautelosos. É bom pensarmos, analisarmos cuidadosamente, pois tudo vem de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Agora, o versículo 3, ele nos fala assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o Senhor. A estultícia do homem, o homem que faz as coisas sem pensar. Pessoas que não sabem como vai ser o seu caminho. Mas, quando ele vai e faz aquilo que aos seus olhos, que no seu coração parece que é o certo, né? E quando aquilo dá errado, ele não anda segundo aquilo que o Senhor orientou, mas ele anda segundo o seu coração. E aí, quando dá tudo errado, ele joga a sua culpa em Deus. Ah, mas por que Deus? Quantas vezes não temos visto isso? Se ira contra Deus. Se ira contra Deus. Quantas vezes? Eu mesmo já vi isso muito no meu dia a dia, isso acontecer. Mas quando vem as consequências, né, ele então começa a murmurar e a culpar a Deus. Mas são os caminhos do tolo que não é justo. É o próprio caminho dele que não é justo. E quando ele vai lá e quebra a sua cara e começa a sentir as consequências, por que Deus permitiu? Por que Deus... Aí entra Deus. Mas antes, ele não consultou a Deus para fazer aquilo ali, não. Gênesis 3:11 nos fala algo interessante também. Quem fez saber que estava nus? Comeste da árvore que eu disse para não comer? E eles sofreram a consequência. Foram expulsos do jardim do Éden. Né? Então, toda atitude sem pensar do homem, né, vai ter um fim trágico. Ele tem que colocar, ele tem que ter uma atitude de buscar a Deus, de saber o que Deus tem. Verso 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Lendo esse versículo, veio à minha mente a parábola do filho pródigo, que pegou a herança do seu pai e partiu para uma terra distante.
Ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo regaladamente. Gastou tudo o que possuía com as meretrizes. Enquanto tinha dinheiro, estava cercado de amigos. Mas acabando as economias, estando na miséria, os amigos se afastaram, abandonaram. E começou a padecer necessidade. Muitas vezes desejava se alimentar da lavagem, dos restos que sobravam, das bolotas que os porcos comiam. E ao sentir-se sozinho, no fundo do poço, a única saída, a solução foi voltar para o seu pai, onde encontrou o apoio e o refúgio. Os amigos muitas vezes nos decepcionam, mas um amigo que nos ama e sempre está preocupado conosco, e ele é o melhor amigo em quem podemos confiar, que é Jesus. E o verso 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, o mentiroso não escapará, principalmente da justiça de Deus. Então, a testemunha falsa se desboca em mentiras. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 11, fala o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus não se agrada do mentiroso. E lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não herdarão o reino de Deus. Perecerá, né? Não escaparão mesmo do juízo. Então, fica aí alerta para nós. Não mentir. Versículo 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Então, aquele que dá presente, aquele que é generoso, ele atrai muitas pessoas para si, né? E os príncipes, governadores, presidentes, pessoas que estão num cargo privilegiado, sempre vão ser procurados. Por quê? Porque nós achamos que podemos resolver as coisas no horizontal, né? Uns com os outros, enquanto nós deveríamos estar dependendo de Deus. Muitos procuram o favor, e cada um é amigo de quem dá presente. É muito comum isso, né? Você recebe um presentinho, aí você lembra, eu preciso retribuir o presente. Fulano me deu presente dia do meu aniversário, agora chegou o aniversário dela. Estou apertada, preciso comprar um presentinho. Então, isso é comum entre nós, né? Estarmos dando presentes. O que está errado nisso é a gente pensar que compra as pessoas com presentes, né? Ou que aquela pessoa que não deu presente te ama menos do que a que deu, ou que não se importa com você. Então, cada circunstância tem que ser analisada de um jeito. Mas é muito bom ser generoso e dar presente. E todos gostam das pessoas que realmente agradam, né? Com um presentinho, uma lembrancinha. Isso agrada as pessoas.
Versículo 7 fala que todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Então, uma pessoa fracassada, muitas vezes até os familiares correm dele. Graças a Deus a minha família não é assim. Graças a Deus mesmo. Mas existem famílias que só dão valor, né? Se a pessoa puder retribuir de alguma maneira. Isso acontece, infelizmente, em famílias. E o texto está dizendo aqui, se até a família faz isso, quanto mais os amigos. Como foi citado aqui na parábola do filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos, né? Falsos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, ele ficou sozinho, ninguém foi lá levar um prato de comida para ele. Então, a Bíblia já adverte sobre isso. A pessoa às vezes corre atrás de um amigo ou de um parente para pedir ajuda, como está dizendo o texto aqui, corre após ele para pedir ajuda, mas não encontra eles em lugar nenhum. Muitos se escondem, né, para não ter que ajudar. Bom, o versículo 8, ele nos fala assim: o que adquire o entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. O que adquire entendimento? Peraí, mas o que é isso? O que é adquire o entendimento? É obter o entendimento, é saber fazer um julgamento certo. Era uma das preocupações de Salomão aqui, de estar instruindo, de estar ensinando, para que eles pudessem, né, fazer ali um julgamento certo, com o entendimento de alma, de saber, como nós comentamos na aula passada, de ouvir um lado, ouvir o outro, para tomar uma posição. É saber o que fazer em cada situação. São poucos que possuem, mas ela é oferecida a todos. Essa sabedoria, esse conhecimento é oferecido a todos, tá? A diferença entre o sábio e o tolo é muito grande. É por isso que Salomão disse a seu filho, lá em Provérbios 4:7, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Então nós temos que buscar esse entendimento. Porque esse entendimento, ele só traz crescimento para nós. Ele só traz coisas boas. O que adquire o entendimento, ama a sua alma. Né? O que conserva a inteligência, acha o bem. Então isso quer dizer que a gente não acha à toa por aí, né? Não é fácil. Não é por aí. Você tem que colocar todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu interesse em buscar esse entendimento. Amar a sabedoria. Comprar entendimento, alguém já fala disso, né? Compra, retém. Então, isso leva empenho, gasta tempo, né? Precisamos estar empenhados mesmo em buscar esse entendimento, essa sabedoria. Então, mas como buscar isso, Edith? Como é que nós vamos buscar? Como é que nós vamos incentivar aqueles que estão nos ouvindo, os nossos alunos hoje, a fazer isso? Né? Aqui, ó, indo para a Bíblia, aqui está a fonte da sabedoria, aqui nos ensina tudo, como nós devemos andar, como que Deus quer que a gente ande, em santidade, de forma que agrade ao Senhor. Então isso é a sabedoria, é o princípio da sabedoria, é andar com Deus, é viver com Deus. E o versículo 9, ele nos fala também assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Gente, a falsa testemunha. Já pensou um falso testemunho? Fofocas, boatos, sempre acabam mal, né? Acabam mal, o fim é triste. Não ficará impune. A palavra de Deus fala que não ficará impune. O que profere mentiras, esse perecerá. Deus inspirou Salomão a escrever provérbios para lhe suprir com sabedoria
O sábio vai sempre viver com honestidade. O sábio, um dos princípios dele é honestidade. Ele é honesto em qualquer situação, né? Ele é honesto. Ele vai falar somente a verdade. Ele não vai falar mentira, porque ele sabe que ele tem que falar a verdade. É um princípio, fale somente a verdade. Ele vai valorizar e praticar a integridade. O tempo todo ele vai estar fazendo isso. Ele nunca vai mentir. É isso que Deus espera de nós, Edith. Às vezes parece que, por exemplo, uma questão no trabalho ou em outro ambiente, parece que as pessoas estão sendo injustas conosco, né? E aí nós queremos muitas vezes fazer do nosso jeito. E aí é a hora de confiar no Senhor, né? E estar realmente encorajando outros a buscar essa sabedoria do Senhor, a se preocupar em ter essa vida zelosa, essa vida prudente, né, diante do Senhor. Prudente, confiar que o Senhor vai dar a vitória, né? Provérbios 12, do versículo 19 a 22 fala: os lábios verás permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Apenas um momento, irmãos. Falemos somente a verdade. Demos, que nós possamos dar um testemunho vivo e verdadeiro daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não há mentirinha nem mentirona. Na boca do crente não pode existir isso. Sejamos sábios. Nem meias verdades. Nem meias verdades. Temos que ser santos, separados daquilo que não agrada ao Senhor. Eu ainda não. Verso 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos o escravo dominar os príncipes. Discrição do homem o torna longânimo, sua glória é perdoar as injúrias. Mas o que vem a ser uma vida regalada? É viver esplendidamente e ter prestígio. É aquele que tem tudo o de melhor. É alimentar-se bem, festejar, alegrar-se e presentear. Então nós vamos ver que no coração do prudente repousa a sabedoria. Mas o que há no interior dos sensatos vem a lume. E eu estive pesquisando o que significa. Quer dizer a palavra lume. Quer dizer fogo, né? Então, no coração do insensato, a palavra que arde, queima como fogo. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Só falam palavras tolas e que não vêm edificar o outro. Isso é viver de qualquer jeito, né? Viver sem respeito aos outros. E isso aí não edifica e dificulta a nossa vida. Então, quem quer viver esplendidamente tem que começar a observar a palavra de Deus, o temor ao Senhor e viver uma vida respeitando uns aos outros, né? Versículo 11 vai falar também que pessoas inteligentes, elas controlam a língua, né? E perdoam com facilidade. Quem é o longânimo? Aqui do versículo 11. O longânimo é aquele que adia a ira. Longânimo, né? Ele adia a ira. Ele ele tolera mais um pouco. Isso é um fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, né? O Espírito que perdoa mostra o verdadeiro cristão. Isso, Edith, é interessante aqui também, ó. E sua glória é passar sobre a transgressão. Ele vai passar. Ele não vai cair na cilada do inimigo ali e cometer uma transgressão. Ele vai saber passar.
E aqui fala o quê? Eu estou pegando da letra aqui do versículo. E sua glória é passar, ou seja, ele vai ficar feliz, satisfeito. Ele se sente vitorioso, Sente né? vitorioso, porque ele conseguiu porque ele perdoar, conseguiu ele passar. passou por aquilo. Eu vejo, sabe aqui, levando assim, Então é fazendo questão uma, de valores, né? fazendo uma, não sei Para o se outro, você pode até ficar como perdedor, mas ele, no seu íntimo, ele ele sabe sabe que que ele foi vitorioso. foi vitorioso. É igual, suponhamos hoje, uma pessoa que está dependente químico, né? Quando ele dá um passo, quando ele sai de uma casa de recuperação, que ele vai, encontra com alguns amigos, e dali lhe oferecem, né? Aquilo que ele está lutando, aquilo que ele não quer, né? Que ele ficou ali, aquele período ali guardado para não usar aquele tipo de como é que fala? Tipo de produto químico, de vício, aquele vício que ele tinha. Ele não quer voltar mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar um passo, não. Isso não me convém. Ele vai evitar aqueles que se diziam ser amigos, ele vai evitar os lugares, ele vai evitar tudo. Por quê? Porque ele quer um caminhar diferente. Então isso para ele, quando ele, nossa, eu consegui, Deus me ajudou, ele vai se sentir Mas vitorioso. muitos caem, porque falam assim, não, eu sou forte, eu posso ficar aqui, que eu não, eu sou forte, eu já fiquei 1 ano sem fumar, já fiquei 1 ano sem beber, já fiquei 1 ano sem usar isso e aquilo, então eu posso ficar aqui e acaba caindo. Pois é. E aqui fala que glória em glória ele passa pela transgressão. Amém. Glória a Deus. Amém? Versículo 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Então aqui vem falar que não vale a pena ser um líder tendo um mau gênio, né? O rei aqui, há reis, né, que bramem como um leão, e a indignação dele passa para o povo também vai se sentir indignado, né? Então não vale a pena, é melhor ser bondoso. No versículo 17, surge aquele provérbio popular, quem dá ao pobre empresta a Deus, né? Versículo 13, grande é a miséria, é para o pai, o filho insensato, gotejar contínuas as contenções da mulher. Mas ainda queria me referir ao 17, que diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele pagará o seu benefício. Então, ser bondoso aqui nos leva a esse versículo, né? De onde eu estava dizendo, surgiu o provérbio, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então, quem é bondoso, Deus está vendo. Não vai ficar, Deus não vai deixar de retribuir. Deus vai retribuir com altos juros, né? Com a sua bondade. Deus não fica devendo ninguém. Ele sempre vai recompensar-nos quando nós formos bondosos, como está dizendo o versículo. Versículo 13, né? É um versículo que dava para a gente ficar muito tempo comentando aqui, né? Ele fala sobre o filho insensato, sobre a esposa que resmunga e o desprazer de um homem. Então são elementos aqui que constituem um lar. A gente vai pensar num lar desse jeito. Será que é feliz? Infeliz, né? Um lar que tem um filho insensato, uma esposa resmungona, um marido Você já pensou uma esposa que toda hora tá, ai, por que tá faltando isso? Ai, porque o menino tá brigando? Você já pensou? Toda hora tá Vou contar pro seu pai. buzinando? É muito triste, é como Difícil. aquela goteira, né? Você tá querendo dormir, tem a goteira ou aquele pernilongo, né? Na hora que você começa a dormir, vem o pernilongo. Aí você tenta de novo, vem o pernilongo de novo. Então é mais ou menos assim, não é bom, né? Tem um provérbio árabe que fala de 3 coisas que transformam uma casa inabitável.
é o TAC, goteira, o MAC, importunação, e o BAC, que é insetos. Então, isso torna uma casa inabitável. O que a gente está querendo passar aqui com isso, nós sabemos que não tem nenhuma casa assim, né, nos nossos alunos, são lares abençoados, mas para que os lares fiquem ainda mais abençoados, nós queríamos encorajar os irmãos a orar juntos, né, os casais orando juntos, orar junto com os filhos, né, fazer o culto doméstico com os filhos. Achei uma gracinha, a irmã Benedita, ela disse que faz 2 cultos por dia. Ela faz um de manhã, sozinha. Faz um de manhã e faz um outro à tarde. Vamos fazer como a irmã Benedita. Vamos fazer cultos nos nossos lares, transformar os nossos lares. Nesse tempo de pandemia, quando não podemos estar na igreja, que nossos lares se transformem em casa de oração, nós possamos estar orando. É muito poderoso a oração do casal. Que a Bíblia diz: se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem em meu nome, eu farei. Então vamos fazer isso, orar casal, de mãos dadas, de joelhos, colocando nossas vidas e as nossas famílias aos pés do Senhor. Amém. Bom, o versículo 14 nos fala assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. É o inverso do 13, né? É o inverso. A solução está aqui. Então, irmãos, aqui nós podemos ver aqui 2 regras da sabedoria. Primeiro, a conjugal, né? E familiar. Os pais deixam herança, deixam riqueza, né? Deixam conta no banco para os seus filhos. Mas do Senhor é a mulher prudente. Aquela mulher que sabe administrar o seu lar. Aquela mulher, a mulher virtuosa. Aquela que sabe educar os seus filhos. Aquela que sabe prover as coisas que necessita dentro ali do seu lar. Essa é a mulher virtuosa, que é uma dádiva de Deus. Então, os maridos ou as esposas, né? Como a Edith já falou, ela falou: opa, tá falando a minha fala. Ore com a sua esposa, ou ore com o seu esposo, e ore por eles, ore com eles e por eles, ou por elas, tá? Então, a gente tem que viver, sabe, dentro dos nossos lares, como se os nossos lares fossem a extensão da igreja. Nós temos que ter o nosso culto doméstico, os lares forem fortes, temos que orar. forte. Isso! Gente, não tem coisa melhor. E como o inimigo tenta de te atrapalhar quando você começa. Eu lembro que eu comecei a fazer isso em casa, foi uma luta. Que tem, né? Foi uma luta. Não é fácil, mas a gente não pode desistir. Ter determinação. Tem que ter determinação, disciplina, né? E a sabedoria de Deus. Verdade. Porque tendo a sabedoria de Deus, a gente vai saber com jeitinho, né, fazer tudo isso aí. O 15 nos fala a respeito da preguiça. Olha só, a preguiça faz cair em profundo sono. O ocioso vem a padecer de fome. Que triste. É triste, não é? A pessoa preguiçosa. Nossa, quando a gente vê uma pessoa e fala: não, mas parece que é uma pessoa preguiçosa, né? Mas é interessante Provérbios falar sobre isso aqui, né? A preguiça faz cair em profundo sono. Pois é, mas em Provérbios mesmo falam, né? Manda o preguiçoso e Faz vem até uma uma formiga. isso. Porque faz as uma formigas, comparação. mesmo no tempo do inverno, né? Elas sempre, né? Ajuntam todas, né? Ajuda. E preparam, né? Futuro, né? Isso. Então, olha só. A preguiça tem 2 consequências aqui. Qual será, irmãs? Tem 2 consequências. A primeira consequência da preguiça, ele morre de Fome, né? Tem uma tradução que eu li, Valquíria, que diz que a pessoa tem preguiça de levar a comida ao prato. Ela coloca a mão no prato, está ali diante dela, o prato. Tem gente assim. Eu acho exagero. Mas tem gente assim, gente.
O prato está na frente dela com a comida, ela tem preguiça de levar a comida à boca. Tem gente assim. Então tem é um gente que- estado de absoluta indiferença, né? A preguiça, então, traz muito prejuízo. É verdade. Muito Não. prejuízo para a vida, mas muito mesmo. Paulo escreveu em 2 a Tessalonicenses 3,10: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O preguiçoso que passe fome. É verdade. Ele tem que trabalhar. Se ele não trabalhar, como que ele vai dar conta do seu dia a dia, das suas coisas? Ele tem que trabalhar. Para não ser pesado, né? Para não ser O pesado. Paulo falou isso também, né? Verso 16 e 17. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, como a Edith mesmo falou, aquele que empresta ao pobre, aquele que ajuda, que dá, Deus sempre está abençoando. É uma pessoa abençoada. E as recompensas vêm não do outro, mas vêm de Deus. E aqui no verso 16 fala que aquele que guarda o mandamento. Qual é esse mandamento? Da palavra de Deus. E guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Então nós temos uma alma. E lá em Salmos, capítulo 42, verso 2, fala o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então o salmista, ele tinha sede de estar na presença do Senhor, a contemplar a beleza da sua santidade, a viver segundo a bondade, a misericórdia do Senhor, obedecer a sua lei e os seus mandamentos. E lá em Salmos 63, verso 1: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Aí vimos aí que o salmista, né, ele tinha realmente uma sede de estar buscando ao Senhor a cada dia, viver na dependência do Senhor. E lá em Lucas, capítulo 12, versos 20 e 21, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então os nossos bens, aquilo que possuímos, vai ficar para quem? Assim é o que entesoura riquezas para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, a parte A, fala o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então o pai não vai levar a iniquidade do filho, e nem o filho vai levar a iniquidade do pai, mas a salvação é individual. Então cada um vai prestar conta diante de Deus, né, pelos seus atos, por aquilo que tem feito. E lá em Salmos 62, verso 1: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. Então a nossa salvação vem do Senhor. Então vai depender de cada um de nós, né, para que nós realmente possamos, né, a cada dia termos o desejo de estarmos mais perto do Senhor, realmente estarmos buscando Ele a cada dia. Então, o 16 aqui nos lembra Romanos 3, né, 23. Salário do pecado é a morte, né? Então, as consequências do pecado: morrerá. 17, bem mais, nós já comentamos, né, já desde o começo dessa fala: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então nós já falamos sobre isso.
é o amor demonstrado por atos, né? Emprestar, ajudar, doar, né? Ser bondoso. Nós sabemos que o Senhor vai retribuir, já dissemos isso aqui. Versículo 18 fala: castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Então já falamos um pouco disso aqui também. Eu queria mudar essa palavra disciplina por discipulado, né? Nós crentes precisamos lembrar de disciplinar nossos filhos, de corrigir. E o texto diz aqui que não é para chegar ao ponto de matar, né? A gente não deve nunca desejar que o filho morra, né? Por mais que ele dê trabalho. Não podia morrer logo, podia acabar com isso. Não, isso não deve sair da boca de um servo de Deus, né? A gente tem que disciplinar e discipular os nossos filhos, ensinar o caminho do Senhor. Eu estava lendo Josué e eu estava vendo lá que aquelas pessoas que se voltaram para os ídolos daqueles povos estranhos foi porque eles não viram as maravilhas que o Senhor fez. E não foi inculcado aquilo no coração deles. Por isso a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio a inculcar a palavra do Senhor na mente, no coração dos nossos filhos. E mostrar para eles as bênçãos que o Senhor está nos dando, a experiência que nós estamos vivendo com Deus. Isso vai resultar em sucesso dos filhos. Um filho indisciplinado, ele promove fracasso. A gente está promovendo o fracasso do filho quando não disciplina ele. Mas nós queremos filhos bem-sucedidos, precisamos gastar tempo em disciplinar. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que para alguns basta uma boa conversa. Então, disciplinar não é só com vara. A Bíblia fala sobre a vara, mas não é só com vara. É também conversando. A Bíblia fala também de aconselhamento. Então, o que acontece é que nós não temos paciência de gastar tempo com os nossos filhos, aconselhando, disciplinando e discipulando os nossos filhos. Versículo 27 fala: cessa, meu filho, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Então, isso aqui é um conselho. Meu filho, para de ouvir essas coisas, porque isso vai te levar ao fracasso. Então, é um exemplo de como nós devemos aconselhar os nossos filhos. E quando ele ouve os conselhos dos maus, eles vão se afastar de Deus. Então, precisamos ensiná-los a não ouvir nada que desvie eles de Deus. Até quando a gente aconselha o filho? Enquanto há vida, né? Alguém já disse: enquanto há vida, há esperança. Não é porque o filho está de maior que nós não vamos aconselhar. Vamos aconselhar enquanto houver vida, enquanto tivermos esperança, vamos estar orando e aconselhando os nossos filhos. Amém. Bom, o versículo 20 nos fala assim, fala sobre conselho também. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias e por vir. Né? Então, um homem sábio, ele deseja o quê? Crescer em sabedoria. O sábio, ele aceita o conselho e aplica no seu dia a dia, na sua vida, para que ele possa andar retamente. Pois as pessoas mais experientes, elas têm mais sabedoria, são mais sábias para estar nos orientando. Como é bom quando a gente, encontra com a irmã mais idosa, assim, que ela vem, às vezes, dar aquele conselho, orienta a gente, ou fala algo assim, que a gente pensa: é mesmo, é verdade, é desse jeitinho mesmo. Ela tem experiência de viver, ela já viveu aquilo, e ela nos orienta. Então a gente tem que ser sábio, de ouvir, de ouvir aquelas pessoas que são mais experientes do que eu. O versículo 21 fala assim:
muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Há muitos propósitos no coração do homem, há muitos, mas o que vai prevalecer mesmo é o que está no coração de Deus. É o que está no coração de Deus. Tiago 4,15 nos fala assim: em vez disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? Desenvolver planos, mas consultar a Deus, saber se é da vontade de Deus, saber ouvir a Deus. Ruth, qual era o plano de Ruth? Ruth 2:2. O plano dela era ir ali para a roça, né, para o campo ali de Boaz, e colher aquelas espigas, que era por lei, né, Dite? Deixar um pouquinho ali cair. A necessidade dela, né? Cair para ela pegar, para suprir a sua necessidade e da sua sogra. Mas qual era o plano de Deus? Muito maior. O plano de Deus era maior, né? Os planos de Deus é que ela casasse com Boaz e constituísse a sua família e vivesse feliz para sempre. Então os planos de Deus é melhor do que o meu. É por isso que eu tenho que buscar em Deus, porque Deus, o que Deus tem para mim não é só agora. Eu consigo ver só agora, mas Deus vê muito mais. Muitos propósitos lá no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então é isso que Deus tem para nós. Nós devemos ser sábios em Deus, buscar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. No 19, que eu pulei aqui, só voltando rapidinho, fala para a gente não tentar ajudar pessoas esquentadas, porque isso só vai piorar. Então não queria deixar passar, porque isso aí tem causado muitas mortes. Verdade. Às vezes a pessoa está lá numa briga, esquentado, e a gente vai querer entrar para separar a briga, tentar resolver o problema, e vai só piorar as coisas. Muitas vezes vai sobrar para nós, né? Vai sobrar para aquele que entra no meio da briga. Mas se você acha que pode, né, controlar a situação, se você acha que pode ajudar, então não esmoreça. Vai em frente e ajuda. Cada caso é um caso, né? Situações diferentes se nos apresentam. No debaixo da graça de Deus, né, Edith? Porque não é fácil a gente chegar num homem irado, né? E orientar ali, mas debaixo da graça de Deus. No final do 20, ele fala para ser sábio nos teus últimos dias. Então, na aula passada, nós falamos daquele que desperdiça. Então, a gente, quando é jovem, não deve desperdiçar as coisas. Deve pensar nos últimos dias. Não que a gente vai ficar louco aí para juntar bens, né? Mas se Deus nos deu, vamos ser bons mordomos e segurar, né? E investir para os últimos dias. É interessante, só um comentáriozinho. É interessante que, uma vez eu ouvi um sermão, Edith, que o pastor falava assim, dando exemplos da Bíblia, né? Fulano começou a andar com Deus, mas no seu final, né, foi distante de Deus. Então, isso aqui é muito importante. Como que vai ser os meus últimos dias? Estarei com Deus? Tem esse lado espiritual também, né? Mas eu me referia à questão mesmo material, porque às vezes a gente está na juventude, está trabalhando, está ganhando bem, então a gente deve ter uma poupança, uma economia, porque vai vir o tempo do remédio, vai vir a idade, né? Os últimos anos da vida da gente, a gente vai gastar mais do que aquilo que a gente vai estar ganhando, porque certamente nossa aposentadoria vai ser menos do que quando a gente está na ativa. Verso 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará a sua casa, o seu lar. Lá em Salmos 91, fala que aquele que teme ao Senhor, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará em sua tenda. Ou seja, praga nenhuma
estará atingindo o seu lar. Então, nós vamos ver que o temor do Senhor é fonte de vida, que dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Pois o sábio de coração aceita os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Pois o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, os retos, aqueles que guardam a sua palavra. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Entregue a Ele o teu caminho e Ele satisfará os desejos do teu coração. Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Então, aqui o final do 23 diz que aquele que tem o temor do Senhor ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Que maravilha, né? 1 Timóteo 4,8 diz que a piedade para tudo é proveitosa. Versículo 24 vai falar de novo do preguiçoso. É aqui que nós chegamos ao versículo que eu comentei, né? O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Eu achei um exagero, vou repetir aqui. Achei um exagero, né? Preguiça leva o quê? A muitas ruínas, né? A falta de instrução, a falta de sabedoria, de conhecimento. Porque a pessoa tem preguiça de estudar, a pessoa tem preguiça de ler um livro, a pessoa tem preguiça de orar, a pessoa tem preguiça... Quem tem preguiça de tudo, né? Então, é muito triste. Salvo uma, é preguiça de tudo. Eu já tinha visto uma história que os mais velhos contam aí, do arroz em casca, você já viu? Não. O homem estava morrendo de fome, não tinha nada para comer. Aí falou, não, pode me enterrar vivo, eu não tenho nada para comer, essa vida não vale mais nada, pode me enterrar. Aí alguém chegou com um saco de arroz para ele, né? Já estava caminhando para enterrar o homem. Aí ele falou, não, trouxe um saco de arroz para você, ó, não precisa se matar não. Aí ele falou, mas tá em casca ou sem casca? Mas esse aqui é pior do que o cara do arroz em casca. Porque se tivesse em casca, podia continuar seguindo inteiro, porque eu não queria o arroz, não. Então, a preguiça realmente, a gente tem que lutar contra ela, né? Porque se a gente ceder, ela toma conta mesmo, né? O preguiçoso não quer ter trabalho de levar comida à boca. É muito triste. Versículo 25 fala do benefício da repreensão. Até o simples é muito mais sábio, fere-se o escarnecedor, e o simples tomará o aviso, quer dizer, está corrigindo o outro, está corrigindo o escarnecedor, mas o simples, esperto, ele já pega para si, ele já aprende a lição, né? O simples tomará o aviso, repreende o sábio e aprenderá conhecimento. Então, o benefício da repreensão, às vezes você repreende um filho, os outros todos já entendem que não pode fazer aquilo. Mas tem aquele outro que você pode falar 10 vezes e vai precisar ser mais rigoroso, né? Mais, como é que eu queria dizer, a pessoa vai ter que ser mais, gastar mais tempo, né? Não esmorecer mesmo, gastar mais tempo com esse que não entende a repreensão. Bom, o versículo 26, ele nos fala assim: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho
é o que envergonha e desonra. A Bíblia nos ensina, né, gente? Na palavra de Deus, que a gente tem que honrar pai e mãe. Deuteronômio 5,16 fala: honre teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Êxodo 20, versículo 12 também nos fala: honre seu pai e sua mãe, para que te prolongue os teus dias aqui. Então, nós temos que honrar. Não podemos ser filhos desnaturados, filho que não está nem aí para os pais, mas nós temos que ser filhos que ouvem, que aceitam os conselhos, que aceitam a correção dos seus pais. O livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios aqui, o grande tema dele aqui foi sobre um filho. É sempre falando, é sempre orientando: filho, guarda essas palavras, meu filho, ouça essas palavras. E mais orientações aqui, porque pai nenhum quer um filho, né, que seja desonroso, que seja vergonha, né, um filho que maltrata o seu pai, que manda sua mãe embora, né, que faça tanto trabalho, né, para os pais. Tanto trabalho. Desde quando você descobre, né? Você parar para pensar, desde quando você descobre, tô grávida, aí já começa remédio, aí você já começa a planejar, aí vem, nossa, é muito trabalho. E quando ele chega naquela fase que talvez pudessem fazer algo, ajudar os seus pais, ele simplesmente vê as costas e vai embora, e deixa, e não faz nada. O filho, né, passa vergonha no pai e do outro, né, com isso, né? Então, tem filhos que fazem assim, mas aquele que tem a sabedoria, que eu respeito, né? Respeito também é super importante, que tem o conhecimento aqui da palavra de Deus, que ele sabe que ele tem que honrar. Honra teu pai, honra a tua mãe, não seja motivo de vergonha, de envergonhar. Ele então é sábio, ele vai seguir, ele vai viver uma vida que agrade a Deus e agrade o seu pai aqui também na terra. O versículo 27 também ele nos fala algo interessante. Ele fala assim: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento, as palavras do conhecimento. Meu filho, olha, se a televisão está te atrapalhando, se você tem um amigo que está te atrapalhando, o que está te atrapalhando? Larga de mão disso. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua vida com Deus. Pare de ouvir instruções erradas. A única instrução que você tem que ouvir e que irá te ajudar para a vida toda é Deus. Eu sempre gosto de falar com meus meninos lá em casa: qual que é o segredo da vida? É Deus. Deus. Sempre, quando o Dudu me abraça, eu falo: Dudu, qual que é o segredo da vida? Aí eles falam outras coisas. Eu falo: não é isso. Eles sabem o que é, ele fica fazendo gracinha comigo. É Deus. É Deus. É somente Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus. Temos que ter comunhão com Deus. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida, no seu dia a dia, ter uma família, nós temos que orar e colocar diante de Deus, para que os nossos filhos tenham bons esposos, esposas, né? Que eles possam criar os seus filhos debaixo das orientações de Deus. Então nós temos que passar isso para os nossos filhos, que eles têm que viver essa vida digna e somente a instrução da palavra de Deus, e que eles têm que se desviar das palavras que não traz nada para ele. Quantas palavras a gente ouve, quantas instruções aí fora que as pessoas querem nos instruir: faz assim, assim, você faz assim, principalmente para fazer coisa errada. Seu pai é velho, seu pai é careta, aparece, né? Seu pai é careta, como é que ele quer te ensinar isso? Isso aí é do passado. Imagina hoje em dia você viver assim. Imagine você hoje se guardar para um casamento, né? Muitas vezes as pessoas falam assim para as moças, né? Mas ela sabe, aquilo ali é princípio. Aquela moça ou aquele rapaz que é sábio, ele sabe que é princípio, a palavra de Deus nos ensina. E ele vai buscar essa orientação na palavra de Deus. Ele vai procurar viver o que a palavra de Deus ensina. Ele vai sair da enganação, porque ele sabe que Deus tem o melhor para ele. Então o segredo da vida é Deus. É Deus.
Para tudo é Deus. Versículo 28 vai falar que o homem falso e mentiroso, ele zomba da verdade. Para ele a mentira é o seu prato favorito. E 29 vai fazer um resumo, né, do capítulo todo, falando: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Não se engane, né? Pessoas cujo coração estão dispostos a fazer o mal, distorcem a justiça com falso testemunho, elas vão ter a punição certa, né? Infelizmente, a gente fala isso com dor no coração, mas a palavra de Deus é que está dizendo que já está preparado o juízo para os escarnecedores, está preparado os açoites para as costas dos tolos.